falar? Ou é só um mundo que não quer me ouvir? Quantas pessoas como a gente vivem assim? Com as vozes abafadas, as dores negadas, a história completamente apagada. Será que até mesmo as dores mais profundas podem ser cicatrizadas? A peça Quem Trará o Sol busca explorar essa pergunta ao acompanhar o reencontro de 3 irmãs que voltam à sua casa de infância depois de muitos anos, no dia do aniversário de sua 4ª irmã, já falecida. O drama musicado, originado do estágio de atuação de Gabriela Fernandes, trata de temas como sexualidade, irmandade, raça, luto e, principalmente, sonhos. No mês de outubro, essa é a peça que está em cartaz no projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão. E hoje conversamos com o elenco para entender um pouco mais sobre como foi esse processo de remontagem. Esse trabalho é o trabalho de estágio de atuação da Gabriela Fernandes e ela me convidou para dirigir. Ela queria pesquisar o lugar da mulher negra na arte, na vida, enfim. Então, eu levei algumas referências para ela, pensando também no que ela gosta, né? A Gabi gosta muito de teatro musical. A primeira coisa que eu pensei foi o que essas mulheres sonham, o que elas querem, o que elas buscam. A ideia do estágio sempre foi trazer luz a essas mulheres como eu, mulheres negras, que muitas vezes quando a gente vai estudar teatro principalmente, a gente não vê essas mulheres no foco, no protagonismo, na parte central. As ambições delas, os sonhos delas nunca estão em foco. Isso é um pouco do como eu me senti durante a minha vida, a minha adolescência. E quando eu entrei na faculdade, eu tive muito essa necessidade de colocar as minhas ideias, os meus sonhos, as coisas que fervilham dentro de mim para fora. Eu acho que essa peça ela fala sobre reencontrar os próprios sonhos, os próprios desejos, sobre ir atrás do que se quer, trilhar os seus caminhos e se fortalecer entre nós mesmas, assim, nós irmãs, mesmo que não seja de sangue. Eu acho que todas nós temos pessoas com quem a gente consegue se apoiar. E eu acho que essa peça fala sobre isso, sobre encontrar as nossas bases e firmezas umas nas outras. Tá, eu vou começar. Irmã, obrigada por cada palavra de carinho, cada palavra de afeto e por cada canção que tu cantou pra nós. Eu acho que a gente ainda não entendeu porque tu se foi tão cedo. Mas a gente segue aqui, indo atrás dos sonhos que tu nos ajudou a construir. E a gente te ama muito, todos os dias. Acontece muito com mulheres como um todo, nas famílias, mas sobretudo mulheres negras, que é essa coisa de ser arrimo de família. É aquela mulher que fica ali cuidando de todo mundo, mas ela não tem tempo para cuidar da sua própria vida, não tem tempo para cuidar dos seus sonhos, das suas escolhas. Ela não tem muitas escolhas, né? Então a gente trabalhou isso, assim, pensando nessa personagem da irmã que morreu, a Margarida, mas também trazendo para a personagem da Gabriela Fernandes, que é a Dália, que era uma irmã que regulava de idade com a Margarida. Então, quando a Margarida faleceu, ela assumiu as responsabilidades da Margarida. Eu acho que a forma com que traz essas questões é de uma maneira muito sensível, porque é muito fácil, quando vai falar sobre raça, quando vai falar sobre qualquer um desses temas, acabar sendo muito genérico ou muito violento. Sempre falar de uma forma violenta, ou da violência que a gente sofre por isso, ou da violência que nos fazem por isso, ou da própria violência que a gente faz por conta disso. Então é uma coisa que eu admiro muito no nosso trabalho, de ter conseguido encontrar uma maneira de falar sobre isso, de uma maneira séria, mas também de uma maneira carinhosa. Que todos os temas que são abordados ali têm uma pitada de alguma violência que alguma das personagens sofreu, mas é tratado de uma maneira sensível. Acho que é uma coisa de fazer as pessoas pensarem mais sobre si mesmas e poder criar novos espaços para pessoas como eu também questionarem sobre as suas vidas e poderem se ver representadas. Que eu acho que esse é um lugar muito importante, é o lugar da representatividade, de criar esse espaço para que meninas como eu percebam que elas podem sim
estar no protagonismo, elas podem sim contar histórias, falar sobre seus sonhos e não se sentirem menosprezadas ou se sentirem mal por falar disso, porque é uma coisa tão única, tantas pessoas podem falar, por que nós não podemos? Às vezes parece que tu não tem irmã. Como é que é? É isso mesmo. Até porque tu não foi nos visitar uma única vez, todos esses anos. Eu trabalho muito, vocês moram longe e vocês também nunca vieram me ver. Se eu tô afastada ou não, tem um motivo. Distância não é uma boa justificativa. Como eu falei, a gente estava fazendo esse processo de pesquisa. A gente lembrou muito que nas nossas famílias, né, que tem muitas mulheres negras, a gente pensou como tudo é resolvido com a música, com a comida. Isso é uma característica de famílias negras também. Então, a música é algo muito importante assim nesse trabalho, porque a música é para um momento de dor, mas ela também é para um momento de alegria. Também é uma coisa que a gente queria trazer para o trabalho. Principalmente na Gabi, né, que ela é cantora, enfim, era o estágio de atuação, ela ia ser avaliada, né? Então, como diretora, eu pensei nisso, de dar essa evidência das qualidades que ela tem como artista. Por ser quem eu sou e viver nos espaços que eu vivia, eu me sentia muito menosprezada. E o canto sempre foi um desses lugares de sensibilidade, de vulnerabilidade. Porque muitas vezes eu já ouvi que a minha voz não era boa, que eu não cantava direito. Na faculdade foi o espaço que eu tive para lançar a minha voz, para não ter medo de cantar. E as pessoas começaram a gostar. Eu disse, não, eu sou boa cantora, eu sei o que eu tô fazendo. Quando eu cheguei no estágio, eu falei, eu quero colocar todas as coisas que as pessoas diziam que às vezes não era para mim. Até falei para as meninas, não é um musical, eu vou botar vocês para cantar. Elas me olharam com uma cara, mas aí no final elas toparam. Virou uma das cenas mais bonitas da peça, que é a gente pegando a música da Tiana cantando e sendo um momento de, tipo, a gente vai dizer, a gente vai viver esses nossos sonhos e a gente não vai viver sozinha. A gente vai viver juntas. Estou sem tempo pra distrações, preciso trabalhar. Eu quero netinhos pra cuidar. Esta cidade, na verdade, faz a gente se acomodar. Mas sei muito bem pra onde estou indo e sinto que qualquer dia vou chegar. Estou quase lá, quase lá. Eu acho que quem traz o sol é a memória dessa irmã. Dessa irmã que não tá mais entre elas, mas ela foi uma força tão potente na história delas que ela segue transformando a vida delas e influenciando elas a seguir o melhor caminho que elas poderiam seguir. Então, quando essas três irmãs se encontram, a energia, a vida, a presença dessa irmã se torna mais forte e lembra elas que tem um sol para brilhar por trás de todas as dificuldades que elas estão encontrando no caminho delas. E que esse sol brilha quando elas se encontram.